Saudações, amigos e amigas do canal O Equador das Coisas. Hoje, 15 de outubro de 2020, dia do professor, dia da professora. Eu me recordo nesta data, ali do mês de março do ano de 2004. Neste ano eu morava em Salvador, na Bahia. Estava aguardando o resultado do vestibular. Naquele ano houve uma greve na Universidade do Estado da Bahia e nós precisamos aguardar um pouco o resultado do vestibular. Eu me encontrava em Salvador, como eu falei, lembro como se fosse hoje, na casa de uma namorada, ali pelo bairro da Pituba, quando meu telefone toca. Era minha mãe me fazendo uma proposta. Eu tinha 19 anos na época. Meu filho, dizia minha mãe, uma professora irá sair de licença por conta de uma gravidez aqui na escola e precisamos de professor para substituí-la. Pensou-se em seu nome. Você teria vontade de vir para Iraquara ocupar esta vaga? Você teria coragem para assumir esta oportunidade? Mais ou menos assim foi a fala da minha mãe naquele dia. Eu sempre fui reservado, tímido, muito quieto, concentrado nas minhas coisas. Nunca passou pela minha cabeça de um dia, aos 19 anos, começar uma carreira, começar um processo de transformação tão grande na minha vida. Eu que nunca fui dado a malemolências de expressão, nunca fui afeito a tagarelagens, etc. e tal, não que sejam atributos primordiais a um professor, mas falar bem, se expressar bem, com tranquilidade, sempre foram pontos e sempre serão pontos importantes, né, para uma pessoa que queira adentrar ao mundo do magistério. Muito bem, eu disse à minha mãe que iria pensar. A minha mãe estava ligando de uma cidade chamada Iraquara, na Chapada Diamantina, a cerca de 500 quilômetros, mais ou menos, da capital, onde eu estava. Eu disse à minha mãe, manhã eu vou pensar. Pense, meu filho. Pensei, sabe de uma coisa? Eu vou. Poucas horas depois, poucos dias depois, lá estava eu, desembarcando em Iraquara, minha cidade natal, para dar aula, algo que para mim soava ainda muito estranho. Mas tudo bem. Lembro que foi sempre um momento de angústia, misturado com uma sensação de desejo para que desse certo, né?
Aquele momento foi assim. Aquele momento foi desta magnitude para mim. Eu lembro claramente da minha mãe colocando uma vela, acendendo esta vela em uma das janelas lá de casa, fazendo uma oração, pedindo forças para que desse tudo certo. E incrivelmente, eu me mantia sereno, eu me mantia tranquilo. A minha primeira convocação para a aula veio de um curso pré-vestibular que naquele momento estava acontecendo, estava funcionando na minha cidade. Pré-vestibular Pódium, eu lembro do nome, organizado por Márcio Neves e por Altamir, professor Altamir de matemática. Muito bem. Tivemos uma conversa rápida durante o dia, a aula seria à noite. Me organizei e planejei uma aula sobre o quientismo. Seria uma aula de literatura para o curso pré-vestibular. Programei em minha mente uma aula sobre quientismo. E na hora marcada lá estava eu. Aquelas pessoas, muitas eu não conhecia, principalmente da zona rural de Iraquara. Outras já eram muito conhecidas, alguns ex-colegas meus de escola. Foi muito interessante e muito desafiador encontrá-los naquela noite. Digo a vocês, o caminho que eu precisava fazer da pequena sala onde ficava o local dos professores, a sala dos professores, para a sala de aula, que na verdade era o pátio de uma grande casa lá que funcionava, onde funcionava uma escola. Este caminho foi um caminho iluminado, eu diria. Era como se eu estivesse atravessando um canal onde eu sentia a força de algo muito maior me empurrando para frente. Eu não sei bem explicar, mas a sensação era essa. E ao mesmo tempo em que eu dava os meus passos à frente, eu começava a enxergar as cadeiras, as pessoas sentadas, aguardando o novo professor de literatura, professor Germano. Pessoal, digo a vocês, depois dos 5 minutos iniciais, eu faço aqui uma revelação. Depois dos 5 minutos iniciais da minha aula, me apresentando, falando com as pessoas que eu conhecia também, depois desses 5 minutos, eu já sabia que eu seria professor pelo resto de minha vida. Acredite se quiser. Eu me descobri professor dentro da sala de aula propriamente dita. Foi incrível. Era tudo muito improvisado. O quadro ficava em cima de algumas cadeiras, só que a sala estava cheia. 100 pessoas fácil tinha ali. 100 pessoas tranquilamente, ou mais.
Imagine a situação. Um sujeito quedo, calado, tranquilo, muito reservado, dando aula de literatura para cerca de 100 pessoas que estavam muito sequiosas e desejosas por conhecimento. Ali, no instante em que o professor Everaldo, lá da Queimada, levantou a mão, eu não conhecia ele até então, levantou a mão e fez um primeiro questionamento. Professor, o que é aquilo? Me explique melhor aquilo. Não me lembro bem qual foi a pergunta. Mas a partir daquele instante em que o professor Everaldo levantou seu braço para fazer uma pergunta acerca do tema que eu estava trabalhando, eu tive certeza que eu servia para alguma coisa, que a minha missão estava dada, que era auxiliar as pessoas no progresso individual, no desenvolvimento do conhecimento, no desenvolvimento do senso crítico, das percepções de poesia da vida. Foi incrível, pessoal, foi incrível. Eu não tenho palavras para medir, para dimensionar a imensidão significativa que aquele dia teve na minha vida. Eu entrei como um estudante e saí como um professor. A partir daquela data, daqueles dias ali iniciais na minha cidade, muitos outros convites foram me acontecendo e eu comecei a fechar toda a minha disponibilidade de horário em escolas por todo o município. Aí comecei a dar aula no CMTL, ainda em 2004, várias turmas, tarde, noite. Comecei a dar aula na escola Francisco de Assis também, pela manhã. E à noite eu ficava com as turmas do pré-vestibular. Várias matérias diferentes, várias turmas incríveis naquele ano. E o resumo da minha história enquanto professor, o resumo inicial foi assim. A partir desse momento, a partir daquele ano, daquele mês de abril de 2004, eu nunca deixei de ser professor. Já são 16 anos nesta profissão, nesta caminhada. E sempre me deu prazer saber que eu estava perto dos mais desfavorecidos, que eu estava mais perto dos mais humildes, dos alunos mais carentes. Vez ou outra alguém chega para mim com algum comentário do tipo: professor Germano, por que você não dá aula em faculdade? Por que você não dá aula em cursos superiores? Não tem vontade? Eu simplesmente não sei responder, mas sinto dentro de mim que a minha jornada como professor precisa ser ao lado dos que mais necessitam. A educação básica, para mim, é o lugar onde eu me encontro ainda. Posso mudar um dia, mas eu me encontro na educação básica
ensino fundamental 2, ensino médio, pré-vestibular. É onde o meu coração bate mais forte. E não adianta, meus amigos, não adianta você fazer algo que não te preencha de satisfação. Todos nós sabemos as dificuldades encontradas pelos professores aqui no Brasil e no mundo também, em questões de prestígio, em questões de reconhecimento, em questões de valorização. O problema é imenso, a dificuldade é gigante, mas a vontade, a minha vontade, e tenho certeza, a vontade de muitos, não são poucos, é de continuar trabalhando, é de continuar lutando para que este espaço seja sempre o espaço da liberdade, para que seja sempre o espaço da fortaleza, da evolução, mesmo que pouca, mas da evolução. Muito bem. Depois desse 2004, vieram várias experiências que também me transformaram muito e que aos poucos foram me lapidando enquanto profissional da educação. Lembro com grande satisfação do período em que trabalhei como professor em Petrolina, quando morei lá, fazendo 2 faculdades, ainda trabalhava. Escola na Neri. Um forte abraço ao professor Francisco e à professora Carla, que sempre me apoiaram, que me deram o espaço necessário para trabalhar com liberdade. Lembro dos estágios que fiz na faculdade de letras. Depois, o regresso à minha terra natal, onde trabalhei em outras escolas. Cheguei a dar aula em faculdades também particulares na região da Chapada Diamantina, em cursos pré-vestibulares, em Ceabra. Foram muitas viagens para a para o povoado, o distrito de Várzea do Cerco, ao lado do companheiro Marcos André e Estênio Esson, de moto, engolindo a poeira, ida e volta todos os dias, quilômetros e mais quilômetros, na terra seca, na terra vermelha da minha região, para dar aula para meninos e meninas que queriam, que precisavam e que querem e que precisam de educação de qualidade. Até hoje tenho muitos contatos referentes a essa época. Depois veio o concurso do Estado, eu regresso à minha terra novamente, por pouco tempo. Dei aula na Paraíba, em João Pessoa, dei aula em São Luís, no Maranhão. Tentei construir uma rede de cursos na minha cidade, na época em que eu estava lá. Tudo isso valeu a pena, tudo isso é crescimento, tudo isso é alimento e alento também para a alma. Precisei vir a Pernambuco, aqui me instalei
Em algumas escolas até escolher ficar em 2 cidades próximas de Caruaru, onde moro atualmente. Muito bem, pessoal. A jornada nesses 16 anos não foi fácil, mas foi muito bonita, muito bonita. Muito agradável estar com vocês todos, meus alunos, ex-alunos. Tenho, como falei para vocês, grandes recordações e também muito apreço por saber que muitos de vocês conseguiram chegar muito longe, muito longe. Parabéns a todos. Para finalizar esse meu vídeo, depoimento, muito emocionado aqui por dentro, eu gostaria de dedicar este vídeo, esta minha fala, com muito orgulho a alguns professores que tive na minha vida. Primeiro aos meus pais, que sempre foram muito importantes na minha jornada, no meu caminhar. Nossos pais são sempre professores, maestros da nossa vida. E depois eu dedico este vídeo, esta minha fala, à professora Noélia Ribeiro. Muito obrigado, professora Noélia, por tudo. Um abraço imenso à professora Dalva Menezes, de língua portuguesa, lá da minha cidade também, assim como a professora Noélia, que tinha uma conexão também muito forte com Iraporanga, se não me engano, reside lá. Professora Noélia, professora Dalva, esses 2 nomes foram muito importantes na minha vida. No começo da minha vida estudantil. Eu estendo os meus agradecimentos a todos os outros professores, mas estes 2 nomes eu guardo no coração. Depois, no ensino médio, eu dedico esta minha fala de apreço ao professor de redação Alberto, um grande mestre lá da região de Irecê, professor Darcy Ribeiro, também da região de Irecê. Esses 2 nomes também muito importantes para mim. Professor Alberto, professor Darcy Ribeiro. Chegando à faculdade, eu posso separar aqui alguns nomes, mas os mais importantes, alguns, apesar de uma passagem muito rápida pela nossa sala, pela minha vida, outros nem tanto, nos perseguiram por longos dias, longos meses e semestres. Mas eu estendo esta minha fala aos meus queridos professores da Faculdade de Jornalismo da UNEB, DCH3, Juazeiro, Bahia. E, em especial, aos professores da minha querida Faculdade de Letras, da Universidade de Pernambuco, lá em Petrolina. Em especial, a professora Yolanda Almeida, uma espécie de professora raríssima hoje em dia, ao professor Chiquinho, professor Bruno Siqueira, professor Cleiton Pereira, que me acompanhou aí tanto na graduação como no mestrado. Forte abraço, professor Cleiton. Tive bons professores na Faculdade de Letras.
Posso estar esquecendo aqui de citar algum nome, mas por hora são esses que me fazem recordar bons momentos, momentos incríveis de aprendizado. E, para não dizer que não falei das flores, eu estendo este meu abraço em forma de vídeo aos profissionais que trabalharam comigo, que passaram um pouco dessa jornada ao lado, né? Companheiros de profissão. Um abraço a Marcos André, de Iraquara, um abraço a Estênio Esson, lá da região de Ceabra, também trabalhou em Morungu do Morro comigo. Um abraço aos professores de Calçado, Pernambuco. Um abraço aos professores companheiros de Lagoa dos Gatos. Um abraço aos amigos professores de Toritama e de todas as cidades por onde passei. Então, para fechar essa extensão dos meus braços em forma de abraço virtual, vai aqui o meu forte abraço, o meu imenso carinho por todos os meus alunos, por todos os meus ex-alunos. Muito obrigado por vocês terem feito parte da minha vida. Paulo Freire vive. Saudações e mais respeito ao professor.